E as relações, pessoal, entre diferentes culturas, como que elas são, né? A gente tem que pensar nisso. Como é que são as relações, o entrosamento de diferentes culturas? Se vocês pararem para pensar, aqui no Brasil, como eu falei no início, nós somos um país, só como o país é muito grande, existem culturas bem diversificadas, bem diferentes. Em 2018, eu tive um aluno que chegou no meio do ano, lá na escola Valdir Ribeiro. Ele chegou no meio do ano e ele era do Paraná, então ele tinha um sotaque bem forte, do R, era porta, carro, então ele puxava muito. E as outras crianças, todas as vezes que ele começava a falar, as outras crianças ficavam paradas, olhando assim, tudo com aquele olhão arregalado. E eu perguntava para eles por que eles estavam daquele jeito. Eles tinham, na televisão, mostra pessoas que falam assim, mas são pessoas que vêm de outro país. Aí eu explicava, não, Lúcio, é porque, olha, cada estado do Brasil tem um sotaque diferente, tem um jeito de falar diferente, tá bom? Se nós chegássemos lá no lugar de onde ele veio, as pessoas iriam estranhar o nosso modo de falar. Eu tive que mostrar um vídeo para eles com o sotaque do Brasil de norte a sul, para eles poderem entender que cada estado brasileiro, o pessoal tem um sotaque, tem um jeito de falar. Mas que foi interessante foi. Aqui. Culturas em extinção. As tribos, né, pessoal? Elas estão cada dia mais se extinguindo, tá? Se vocês observarem, os índios no nosso Brasil mesmo, do início da colonização para cá, já diminuiu demais. Daqui, eu acredito que daqui a uns 50 anos não exista mais índios no Brasil, a não ser que seja feito um trabalho diferenciado com essas etnias, com esse grupo de povo, essas culturas tão legais para o nosso país. Aí, outro item importante dentro da questão da diversidade cultural são as geográficas, né? Há homens e mulheres que vivem em regiões muito frias. O povo esquimó, que fica lá perto do Polo Norte, tudo, um lugar muito frio, tem costumes e hábitos bem diferentes. Outros no Equador, onde o calor é constante, como por exemplo em Massai. Olha só, aqui todo mundo tudo vestido e aqui todo mundo pelado, calor muito forte. Os movimentos fundamentalistas islâmicos, voltando a falar sobre a questão religiosa, né, principalmente envolvendo os muçulmanos, Al-Qaeda, Paquistão, Bin Laden, eu acho que vocês já ouviram falar no Bin Laden. Aí nós temos também aqui o fundamentalismo islâmico, ele defende uma união entre a religião e a lei política, isto é, o Alcorão, que é a Bíblia do muçulmano, deve ser a lei e o Estado deve fazê-la cumprir. Ou seja, olha só, pessoal, como nós vivemos num lugar que nós temos muita liberdade, demais. Já pensou, pessoal, se o governo federal começasse a cobrar os 10 mandamentos, que nós cumpríssemos os 10 mandamentos, e se alguém não cumprisse, ia fazer isso, aquilo, outro? É óbvio que quando a gente quebra alguma regra, nós somos punidos, é claro, mas nos países islâmicos, nos países muçulmanos, a exigência é muito maior, pessoal. Pensem vocês aí que acham o Brasil ruim. Aí, a expansão do islamismo no mundo pelos seus seguidores, a rejeição da cultura ocidental, ou seja, o povo oriental, eles não são muito fãs, principalmente o povo islâmico, eles não gostam de jeito nenhum do Ocidente, justo pela nossa cultura nossa cultura capitalista, de sempre querer algo em volta, algo de lucro. Então, esse é um dos fatos assim que marcam muito a diferença entre o povo muçulmano e o povo
ocidental, eles não gostam do Ocidente porque eles acreditam que nós tornamos o mundo pior, principalmente porque nós lideramos o capitalismo. O emprego de violência, né, guerra, para obter os seus objetivos, ou seja, eles querem resolver os problemas, os conflitos deles, eles usam a violência para obter os seus objetivos. Deixa eu ver. Agora, olha só uma noiva aqui, uma noiva em Omã. Olha como ela se organiza toda aqui. Aqui nossas noivas usam no máximo unhas pintadas, um vestido branco e tudo bonitinho. Aqui é tudo colorido. Aqui uma cerimônia fúnebre, como eu falei para vocês. Aqui em Portugal e aqui na Indonésia, onde matam vários animais. Rituais religiosos, essa cerimônia aqui em Alambad, na Índia, o moço aqui com a cabeça enterrada na areia, homem em Sadhu, na Índia, olha só o homem com um vestidão aqui e tal. Já pensou? Os nossos cultos, nossos rituais religiosos são diferentes, então eu só coloquei 2, porque se eu fosse colocar todos os rituais religiosos que eu encontrei, hindus, muçulmanos, cristãos, são vários, então vocês iam perceber como existe diferenças, né? Até nos rituais religiosos. Símbolos das religiões. Aí nós temos aqui os principais, não é isso? A cruz, o cristianismo, o selo de Salomão, o judaísmo. O símbolo Om, associado à meditação do hinduísmo, esse daqui. O 4, essa daqui. O crescente do islamismo, que é a lua e a estrelinha aqui na frente. A roda da lei, do budismo, esse aqui. O torri, do shintoísmo do Japão. O 7, o kanda, do sikhismo, esse aqui. O 8, a estrela de 9 pontas, da fé Bahá'í, da Índia, esse daqui, ó. Símbolo de Ahimsa, do jainismo, da Índia. É como se fosse uma mãozinha com na minha opinião, um buraco aqui. Legenda na horizontal. As principais religiões do mundo: 20% judaísmo, 33% cristãos, aí é dividido em católicos e evangélicos, os cristãos, né? Porque o cristianismo, ele engloba católico e evangélicos. Aí, sem religião, olha, nós temos 18% de pessoas no nosso planeta, 18% que não tem religião nenhuma, tá? Hindu, 14%, 12% budistas. Aí tem essa outra divisão aqui, bem pequenininha, arimista, siquim, judeu e outros. Mas nós temos muitos cristãos, ó, a religião que mais tem seguidores no mundo, principalmente por causa das colonizações, né? Porque a Igreja Católica, por volta de 1490, por aí assim, a Igreja Católica estava tendo a Contra-Reforma. Então, ela aproveitou as grandes navegações, onde começaram a colonização, e ela aproveitou para colocar os padres jesuítas para catequizar as regiões às quais o povo europeu ia chegando, ia colonizando, o povo da igreja ia estar junto para catequizar. Por quê? Porque havia sido dividido o cristianismo na Igreja Católica. A Igreja Católica teve alguns problemas e o padre Martinho Lutero começou a reivindicar que fosse reformada o catolicismo, né, o cristianismo. E aí, como a igreja não aceitou as mudanças que ele propunha, o que aconteceu? Houve a divisão. Aí tornaram-se aqueles que iam contra a Igreja Católica
transformaram-se nas igrejas protestantes, as quais nós temos hoje em grande número. O melhor jogador de futebol da Escócia é um japonês. O melhor lutador de sumô do Japão é um mongol. Agora eu entendi o que é globalização, ou seja, um jogador de um país joga no outro país e assim vice-versa, né? Desvantagens da globalização: o desemprego, a instabilidade financeira, ameaças do ambiente global. Como eu sempre falo, existe o lado bom e o lado ruim. Vocês vão ver em breve o lado bom, porque com certeza tem. A globalização é como uma onda gigante que tanto pode engolir as nações como empurrá-las para frente. Joseph Stiglitz. Olha só, esse moço aí, olha, ele fala direitinho, ó. A globalização é algo que tanto impulsiona o país para frente, né? Mas também ele pode devastar-se, tá? Porque estimula muito ao consumismo, e aí não é todo mundo que pode consumir, infelizmente. Aí o racismo, outro tema que dentro da nossa temática de diversidade cultural que a gente precisa debater, que é o racismo. O racismo é a discriminação de indivíduos, grupos ou povos, em função da sua origem histórica ou aparência física, sobretudo sua cor. Conflitos raciais. É possível, pessoal, uma coexistência pacífica? Claro que sim, desde que as pessoas tenham inteligência para isso, pessoal. Eu sempre observo que as pessoas, não é só a questão do conhecimento erudito. O conhecimento erudito é o que está nos livros, não é só isso aqui. É uma questão de inteligência pessoal. A partir do momento que você gosta de ser respeitado, você também respeita. Agora, a partir do momento que você é desrespeitado e gosta de desrespeitar os outros, aí você é uma pessoa racista, tá? Por exemplo, existem racismo em algumas brincadeiras que a gente vê no cotidiano, direto. Algumas expressões, algumas músicas. E às vezes quem é ofendido sente, mas não fala. E quem faz brincando pensa que não está magoando. Por quê? Porque às vezes aquela pessoa não tem problema. Nunca ninguém falou com ele aquilo que ele fala com os outros. Então eu sempre falo que não é uma questão de estudo, de conhecimento erudito, mas é um conhecimento de si mesmo, ter a tal da empatia. Você conhece a si mesmo e conhece ao outro. Isso eu já vi em vários livros que diz assim: quando você conhece você mesmo, você conhece o outro. Quando você sabe o que te magoa, o que te faz mal, você passa a entender o que faz mal para o outro também. Então a questão do racismo, eu penso que é uma questão de inteligência emocional, inteligência pessoal, emocional, intrapessoal, que gera talvez um conflito interior dentro da pessoa, e a pessoa acaba não tendo uma educação própria, não falta de escolaridade, essas coisas, mas uma questão de amor próprio. Se ela não tem amor próprio, ela não ama a si mesma e muito menos as outras. Eu ainda penso muito sobre isso. Eu penso que o racismo vem dessa intolerância. Aí aqui a senhora com cachorrinho branco latindo, valente com um totó preto, e ela gritando ele de racista. Etnocentrismo. O que seria o etnocentrismo? Vocês já ouviram falar em egocentrismo, né? Egocentrismo, uma pessoa egocêntrica é aquela pessoa que pensa só nela mesma, ela não está nem aí para os outros. Então, no etnocentrismo é a questão da atitude discriminatória e preconceituosa, que consiste no fato de um determinado grupo étnico se considerar superior ao outro. Ou seja, lá na Alemanha, quando Hitler dominou a Alemanha,
ele pensava dessa forma, né? Ele era bem etnocêntrico, ou seja, ele acreditava que a raça ariana tinha que dominar o mundo porque era superior. Problemas resultantes das relações entre diferentes culturas. A xenofobia. A xenofobia é um comportamento de fobia associado à aversão que um indivíduo sente por pessoas de outras culturas, ou seja, principalmente pessoas estrangeiras, tá? Quando a pessoa não gosta, não tolera, não respeita pessoas que vêm de outras regiões, de outros países ou até mesmo de outros estados, tá? Como de vez em quando a gente vê falar nos noticiários da TV que alguém bateu em um nordestino lá em São Paulo, no Rio de Janeiro, isso é xenofobia, tá? É um palavrão que tem um significado muito feio. As vantagens da globalização: a expansão dos mercados, desenvolvimento tecnológico, aumento da produtividade, melhorias nos padrões de vida. A gente só não pode esquecer que essa melhoria não é para todos, né? A gente tem que lembrar desse detalhe que às vezes a gente esquece. Aí, globalização. A globalização deve-se às migrações, ao desenvolvimento dos meios de comunicação. Aí nós chegamos aqui na indústria cultural. Aí, para falar da indústria cultural, eu vou colocar um vídeo bem bonitinho para vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Vídeo 2. Hoje explicaremos um pouco da sociedade de consumo, aquela que todos nós estamos incluídos. Você já se perguntou como e por que somos levados a consumir de forma circular, ou seja, algo contínuo, todos os anos de nossas vidas? Você já se perguntou o que é a sociedade de consumo? Sociedade de consumo não é nada menos que o tipo de sociedade que promove, encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida e uma estratégia existencial consumista, rejeitando todas as opções culturais alternativas. Ou seja, é um tipo de sociedade que educa outras pessoas um estilo de vida específico de consumo, seja ele por status, impulsivo ou por fazer você se sentir mais incluso em um determinado grupo de pessoas. Isso acontece desde o momento que você aprende a ler, ou bem antes disso. A dependência das compras se estabelece na infância, com o envolvimento das crianças com a mídia, imagens e os significados que surgem no mundo do comércio, sem restringência de gênero. O maior exemplo disso é como alguns consumidores se sentem deficientes e abaixo do padrão quando não correspondem com prontidão aos apelos do consumo, talvez para manter uma posição social desejada ou desempenhar obrigações sociais e proteger a autoestima. Mas eis que surge mais uma pergunta: como essa sociedade surgiu? Antes da sociedade de consumidores, de acordo com Bauman, houve uma transição da sociedade de produtores para a conhecida hoje como sociedade de consumidores. A sociedade de produtores foi basicamente direcionada para a segurança e apostava nos desejos humanos em um ambiente confiável, ordenado, regular e transparente. Os desejos eram orientados para a aquisição de bens com grande visibilidade na sociedade, pois nessa época o tamanho dos bens era ligado a poder e status. Essa transição de concepção da sociedade dos produtores para a nova configuração da sociedade apresenta uma mudança significativa no comportamento do indivíduo. Bauman destaca que este ambiente tornou-se conhecido como sociedade de consumidores, por construir padrões. De certa forma, a passagem da sociedade de produtores para a de consumidores pode ser apresentada com a emancipação dos indivíduos em condição de uma sociedade livre, na qual o indivíduo possui liberdade de escolher como e de que maneira pode suprir suas necessidades. Essa liberdade cria um novo indivíduo consumista, que assume características do prazer de consumir, criando padrões de grupos sociais. Voltando para a sociedade de consumo, o que mais chama a atenção e provavelmente chamará a sua atenção também, são como algumas pessoas que não seguem esse padrão são classificadas de inválidas, marcados para a exclusão ou considerados como consumidores falhos. Pois é, galera, existem inúmeros fatores que nos levam a consumir, porém existem outros que nos levam a excluir quem não segue esse padrão. Existe também uma certa culpa da mídia, empresas e indústrias que estão inseridas na sociedade e planejam de forma maléfica nos levar a esse consumo sem necessidade, criando uma validade para os produtos que compramos, seja ele alimentício ou um aparelho eletrônico, que fica obsoleto rapidamente. Ou quem sabe aquelas coleções de inverno, primavera e verão, cheias de tendências que já vimos no ano passado, e no ano retrasado e assim por diante.
Grande parte desse público ama e esquece que muitas coisas são do passado e são reformuladas para o presente. Conhece a famosa frase, nada se cria, tudo se copia? Então, pense bem sobre ela. Enfim, o objetivo da sociedade dos consumidores é amenizar seus medos e diminuir o pavor das incertezas. A felicidade é o único núcleo central dessa jornada com a manipulação de identidades. Para isso, apenas uma ligeira mudança no ego permite que o indivíduo assuma uma nova personalidade, um novo conceito ou simplesmente transforma-se em um novo produto para ser inserido no mercado. Isso mesmo, um produto, ouviu bem? Nós consumidores também somos produtos. Fazendo um resumo de tudo que foi dito para você, por mais assustador ou esclarecedor que seja, podemos criar uma nova transição de sociedade ou quem sabe manter a mesma, apenas mudando nossos hábitos. Observando bem, essa mudança já vem ocorrendo há algum tempo, com a exclusão social, que vem diminuindo gradativamente. E para finalizar e deixar uma pulga atrás da orelha, você já se perguntou se realmente se encaixa nessa sociedade ou é tudo uma visão ultrapassada? Pense e nos diga o que achou de tudo isso. Eu acredito que vocês gostaram desse vídeo. Esse vídeo fala sobre uma coisa muito importante, a questão do estímulo que a mídia nos dá a nós consumir. Nós somos extremamente consumistas, tá? Por mais que a gente diga assim, não sou não, mas nós somos, tá? Nós somos e as crianças de hoje já são extremamente consumistas também. Observe, uma criança ganha um brinquedo hoje, aí quando ele vê na televisão, na hora da propaganda, ou então quando ele está com o tablet, com o celular, ele vê as propagandas que estão inseridas nos vídeos que ele assiste e ele te cobra. Eu quero um brinquedo igual aquele. Eu digo isso porque a minha neta andou me pedindo um bebê reborn, eu não sabia nem o que era isso. E eu fui pesquisar mas isso não passa nem na televisão. Sim, mas ela vê um programa no YouTube que fala, que faz essa propaganda desse bebê. E ela sabe as características do bebê, eu não posso nem enrolar, entendeu? Extremamente consumista. Então vamos lá. A indústria cultural, pessoal, aquela que nos faz consumir direto, igual doido. A indústria cultural fornece por toda parte bens padronizados para satisfazer as numerosas demandas. Por intermédio de um modo industrial de produção, obtém-se uma cultura de massa, feita de uma série de objetos que trazem a marca da indústria cultural. Serialização, padronização, divisão do trabalho. Aí nós temos aqui, olha só, uma modelo magrinha, né? Aí aqui gera o quê? Um monte de pessoas insatisfeitas com o corpo que tem. Tem muitas pessoas que ficam tentando ser como a mídia mostra, que tem que ser magro, você tem que caber numa calça da Coach, e nem todas as pessoas, nem todas as mulheres têm o corpo do padrão daquelas calças. Ah, se a mulher tiver um bumbum assim mais avantajado, a calça não vai ficar bem, não vai servir. Então, as pessoas querem ficar magras para poder dar certo numa roupa daquela. Então, isso aí chama-se o quê? Deixa eu voltar aqui, ó. Indústria cultural, ou seja, a indústria do consumo, tá bom? Então, vamos continuar falando aqui sobre isso. Resultado da indústria cultural: a maneira com que manipulam as pessoas, levando a fazer coisas sem ao menos observarem seus resultados. Um forte exemplo é o modelo de beleza criado, que é seguido por muitas jovens. E não é só a questão do padrão de beleza, é a questão também da moda. Por exemplo, nas novelas, nos realities, colocam um objeto que uma moça bonita está usando, aí as outras garotas que assistem aquele programa querem usar aquele produto que aquela moça bonita usou na televisão. Isso aí, gente, é um estímulo muito grande ao consumismo. E às vezes,
produtos que nem vão fazer bem para aquela pessoa, mas como ela viu na televisão, viu nas redes sociais, na internet, então ela vai fazer porque ela acha que aquilo ali vai fazer bem para a pele dela, para o cabelo, para o corpo e assim sucessivamente. Às vezes eu vejo propaganda de cremes, cremes para fazer a barriga ficar limpinha, sequinha, secar a gordurinha. Eu falto morrer de sorrir porque se a gente assistir televisão e prestar atenção no que as pessoas falam e buscar, digamos que um objetivo de informação, você vai perceber que todas as pessoas famosas que eram gordas e emagreceram, ou eles fizeram uma cirurgia bariátrica, ou eles fizeram uma lipo, eles fizeram uma drenagem, e nunca fala que eles usaram creme e que a barriga secou, ficou tanquinho por causa daqueles cremes, né? Mas a gente vê as propagandas de moças bonitas usando e tal, e não sei o que. E as outras pessoas que não buscam entender esses detalhes, que são mais jovens principalmente, e ainda não viveram o suficiente para entender isso que eu estou falando, às vezes cai na cilada de comprar um creme de 100, 200 reais para massagear e tirar a gordurinha que está em excesso na barriga, nos pneuzinhos. Isso é interessante demais, pessoal. Aí, olha só, Adorno e a indústria cultural. Segundo Adorno, na indústria cultural, tudo se torna negócio, enquanto negócios, seus fins comerciais, são realizados por meio de sistemas e programada a exploração de bens considerados culturais. A indústria cultural no Brasil. No Brasil, devido à desigualdade social, a indústria cultural não apresenta uma homogeneidade, ou seja, não é tudo igual, né? Ou seja, não possui uma sociedade de consumo consistente. O principal meio no Brasil de propagação é a televisão ainda, mas isso está mudando, porque cada dia mais as pessoas estão participando de redes sociais, vendo vídeos, filmes na internet. Então, todas as vezes que você vai ver um filme, um programa, alguma coisa na internet, você vê uma propaganda. E essas propagandas, às vezes, elas são emocionantes, fazem você parar o que está fazendo para você ver. E aquilo ali vai ficar como uma mensagem subliminar. Eu preciso daquilo ali. Tá, pessoal? Domínio sobre a sociedade. Para atingir seus objetivos, a indústria cultural utiliza estereótipos, levando as pessoas a acreditarem que aquilo é o melhor modelo de vida. Muitas vezes a sociedade nem percebe que está sendo manipulada neste sentido. É o que eu falei agora há pouco, imitar o que está mostrando na televisão, na internet, tá? As pessoas imitam, querem imitar, por mais que eu não tenha condições para ter aquilo, mas eu vou querer porque aquilo ali está me mostrando que minha vida vai ser melhor. Então eu preciso daquilo ali para me satisfazer, vira um vício. Aí, as estatísticas. De acordo com as informações da Organização Mundial do Comércio, a OMC, o faturamento das indústrias criativas no mercado internacional duplicou nos primeiros 3 anos do século XXI. Atualmente, eles são responsáveis por 7% das riquezas produzidas no mundo. A manipulação. Como que é feita a manipulação, né? Esta é a estratégia mais utilizada. Mostram pessoas famosas utilizando ou mostrando seus produtos, dando a ideia de que são os melhores, criando um mundo fora da realidade. Às vezes eu fico observando, tem pessoas que usam celulares de marcas caras porque viram na televisão uma propaganda de uma atriz famosa, de um cantor famoso, que ele gosta de um jogador, usando aquela marca. E às vezes aquele jogador usa outra marca, mas aí eles não sabem, né? Aí compram aquela marca de celular que às vezes nem presta. É igual um dia eu vi, o meu esposo fez um comentário que eu achei bem interessante. Olha que meu marido, ele é cachaceiro, mas ele falou assim, estava mostrando uma propaganda
mostrando o Neymar bebendo uma cerveja, fazendo propaganda de cerveja. E o meu esposo disse assim: ô, mentira, o cara é jogador, o jogador não pode beber. Depois que eles param de jogar, que eles se aposentam, é que eles realmente caem na cachaçada, mas quando eles são jogadores, eles têm um ritmo, um controle, então eles podem até beber, mas não em grande quantidade. E aí o cara faz propaganda como se ele fosse um cachaceiro, como se todo dia ele estivesse num bar tomando uma cerveja, como é que os meninos falaram outro dia pra mim, numa social, tomando uma cerveja de vez em quando. Aí o meu marido falou isso e eu parei para pensar, é verdade. É igual o cigarro. No passado, os jogadores de futebol faziam muitas propagandas de cigarro. Aí com a história do avanço do câncer, aí começaram fazer propagandas de que as pessoas não podiam fumar e tal. Deixa eu ligar bem aqui, pessoal. Deixa eu ligar aqui. Bem na hora da aula, deixa eu descarregando. Pronto. Então assim, pronto, problema resolvido. O computador não vai desligar. Então assim, na verdade, as propagandas elas servem para manipular as pessoas. Todas as propagandas, pessoal, todas elas, tá? A partir de hoje, observe tanto de propaganda que tem de chinelo, de perfume. Um perfume é melhor do que o outro. Uma atriz, quando ela vai fazer uma propaganda de um shampoo, ela não pode fazer propaganda de outro shampoo. Ela tem que fazer só daquele, que é para o pessoal achar o cabelo dela lindo e querer usar aquele shampoo, aquele condicionador. Aí, vamos lá. Quais são os seus meios? Os meios de manipulação, né? Os meios utilizados são a TV, o rádio, jornais, revistas e as variadas formas de entretenimento. Estes são feitos de uma maneira que aumente o consumo, que molde os hábitos, que eduque, informe e, em alguns, até conseguem atingir toda a sociedade. Olha, a partir de hoje observem quais são as propagandas que passam no horário do jornal, vamos supor, o Jornal Nacional. As propagandas mais caras da Rede Globo de televisão estão no Jornal Nacional. A novela das 9. É nesse horário, de 6 horas da tarde, né? De 6 horas que está anoitecendo, até meia-noite, todas as propagandas são caras, porque o povo sabe que está todo mundo ligado, é o horário que o pessoal está assistindo documentários, jornais, novelas e assim sucessivamente. Então eles aproveitam para colocar o que eles querem vender, é propaganda de carro caro, propaganda de carro popular, que eles querem que venda bastante, propaganda de batom, de perfume, de cerveja. Os jogos. Quando tem jogos, nossa, esses dias que estão repetindo os jogos da seleção brasileira, dos times que já ganharam vários títulos no Brasil, observe as propagandas que passam. Ali é um jeito que eles sabem que todo mundo está assistindo, então eles colocam meia hora de propaganda, que é para incentivar as pessoas a consumirem aqueles produtos. E ainda tem programas de televisão que avisa assim: se você ligar para contatar, para comprar esse material, você diga que você assistiu, que você ainda ganha 10%, 20% de desconto. Só para enganar o povo. Então, o que é a indústria cultural? É o grupo de empresas e instituições que possuem como atividade econômica a produção de cultura, visando o lucro, tá? Extremamente capitalista, só visa o lucro, tá? Então, vamos aqui finalizar mais essa aula com esta atividade que está na página, o tema está na página 2 até a página 8 e é para entregar até o dia 10 de julho e estão nas páginas 3, 5, 6 e 8. São 3 questões, na verdade. Uma começa na página 3 e termina na
uma na página 3 e uma começa na página 5 e termina na página 6, ou seja, 3 questões só do livro de Sociologia. E, pessoal, mais uma vez, muito obrigado por vocês estarem aqui, entenderem um pouco sobre diversidade cultural e sobre a cultura do consumismo, tá bom? Que é a cultura industrial do consumismo, que estimula nós a consumirmos sempre e que nós temos que ter muita maturidade para saber lidar. Lembrem-se, quando você consome muito e não pode pagar, você faz com que a inflação cresça em nosso país. Um país que tem uma super inflação faz com que os juros se tornem altos e que todos nós vamos pagar. Não é só você que ficou devendo, mas sim todos nós, tá bom? Lembrem-se disso. Um cheiro e até a próxima aula, se Deus quiser. Não esqueçam de fazer as atividades e enviar para mim, tá bom? Cheiro, pessoal. Boa noite.